pessoal, boa noite. Mais uma vez estamos aqui para fazer aquele bate-papo descontraído, falando um pouco de desenvolvimento, uma troca de ideia. E aí, William? Boa noite, cara, tudo bem? Ó, vai mandando coraçãozinho aí, hein? Enquanto isso aí, tô convidando a galera aqui. Vai mandando aí também um aviãozinho. Boa noite. Ó, Alexandre. Quanto tempo, Lê? Gabi, minha irmã, minha tia. Boa noite, pessoal. Opa, quanta gente boa. Ai, meu convidado já tá na área, hein? Fala, Maran. O Kedman já tá na área. A Carol, seja bem-vinda também, boa noite. Vou convidar esse camarada para entrar aqui porque pensa num cara top, gente. Esse cara aí. Enquanto isso, um sonzinho. Olha ele aí. Boa noite. E aí, Ked, boa noite. Tô arrumando aqui a câmera, deixa eu ver. Cara, vamos ajustando. Como é que tá meu som aí também, pessoal? Vai dando um feedback para mim, pro Ked aí, por favor. Tá ouvindo tranquilo? Tá bom? Cara, suave, tá bom, o som tá bem tranquilo mesmo, cara. Perfeito. Olha, a Jaque tá aí. É, rapaz, uma galera, pessoal, vai, ó, vai clicando aí no coraçãozinho, vai mandando aviãozinho, vai E convidando o vamos, pessoal aí para estar aqui com a gente. e vamos que vamos, né, Lucas? Prazer imenso Opa! estar aqui, cara. Pô, nem me fala, cara. Uma É a satisfação primeira que. live, né? Sério, né? Você comentou, cara. Poxa, nossa, eu vou falar assim para você, até já fazendo um bate-papo. Meu, eu tava muito ansioso, porque é um tema que tanto eu quanto você, nós somos apaixonados por isso aí. E você, principalmente, aí também trabalhando na área, né, cara? Eu falei assim, meu, esse bate-papo tem que ser fantástico para a gente contribuir com essa galera aí. E tava numa ansiedade a mil, né? Porque, viu, pessoal, dividir a sala com esse camarada aí é uma baita de uma responsabilidade. Você nem brinca comigo. Eu falei pra você já. Eu tô mega feliz, tava meio nervoso pra entrar. A Carol veio e me acalmou, porque ela fez uma esses dias também, né? Uhum. E ela falou: é super tranquilo, você vai dar conta. E a gente fica nervoso, né? E a gente vai falar sobre isso, que é o aumento de complexidade, né, para o desenvolvimento. O quanto que isso é Exatamente. importante. Bacana. Enquanto o pessoal vai entrando aí, Kelly, também eu já quero aproveitar então para mais uma vez te agradecer por ter aceitado esse convite aí para a gente fazer esse bate-papo. Afinal de contas, realmente essa amizade que a gente tem, né, essa troca de experiência que a gente faz no dia a dia, isso aí tem enriquecido muito para mim, né, até mesmo quando você fala aí da Carol. Poxa, a Carol também é uma referência, acompanho ela, sigo ela no Instagram, no LinkedIn, ela sempre fazendo bastante atividades lá no Desk. Cara, é uma experiência. Você eu nem vou falar por enquanto, né? Vou deixar falar um pouquinho depois, porque tem bastante coisa aí também. Então, cara, Ah, e muito a Carol. obrigado, viu? Ah, eu que agradeço. E a Carol, ela me fala, né, pro lado familiar, que é minha esposa, e para o lado de desenvolvimento também. Olha que legal, a Nathalie tá aí, foi aluna minha Foi lá da lá da Católica, Fundação também. O da Lucas, Fundação Verdade. a Nathalie da Fundação, o Lucas aí, meu xará, o Eduardo Rocha também aí, minha prima Aline, poxa, uma Jaque, oi galera. Jaque. É.
Bom, Ked, pessoal, deixa eu só. Eu vou me atrever hoje, vou fazer um negócio um pouquinho diferente. Eu quero falar um pouquinho desse meu amigo aí que, de verdade, eu tenho um prazer imenso de ter ele aqui comigo, dividindo essa sala, porque realmente é uma pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer na integração da empresa da qual eu faço parte. Só que antes um pouquinho, Ailton, aí, boa noite, Ailton. E eu tive a oportunidade de conhecê-lo nessa integração, só que antes um pouco, né, Kelly? A gente já tinha contatos via LinkedIn e poder fazer a integração com ele lá e aprender bastante, a forma dele conduzir, dele se comunicar, trouxe bastante insight para minha carreira também. Então, o Kedman, nosso convidado hoje, eu vou falar um pouquinho dele, ele é especialista em gestão estratégica de pessoas, é professor, é especialista também aí no que diz respeito ao LinkedIn. Então, pessoal, é, é sim, vai, eu sei que... Eu não me considero especialista em LinkedIn, eu considero um bom usuário, mas especialista... bom, então vamos lá, pessoal, vamos acatar ele, não tem problema nenhum. É que, pelas referências que eu acompanho dele, por tudo que ele faz nessa rede fantástica também, que é o LinkedIn, que faz parte do desenvolvimento, eu considero, então, Ked, fica sabendo aí que para mim eu te considero um especialista aí e ainda tô devendo participar daquele curso seu lá. O Lucas, eu abaixei um pouquinho a cadeira, o Lucas é um cara que ele paga curso e não... Tudo aqui normal, Ked. Travou. Agora voltou normal. Legal. Eu vi, o Lucas é um cara que paga curso e não vai, viu, gente? Cuidado com ele, vai dar calote inverso. Ele, numa ocasião, pessoal, ele fez uma turma de um curso de LinkedIn que ele proporciona e fui lá, inscrição, tudo só eu postei para você aí, porque ele, assim que possível, ele vai lançar aí mais um treinamento de LinkedIn para a gente participar todos juntos. E aí, Cat, fica à vontade. Se quiser complementar o que eu falei, por favor, se apresente e fica bem à vontade, a casa é nossa. Eu particularmente sou uma pessoa que não vou falar muito de mim, não gosto muito de falar de mim, gosto de gerar diálogo, né, que é uma coisa que eu gosto bastante. Sim. E a gente vai conversar hoje um pouco, isso que o Lucas falou, exceto o especialista em LinkedIn, eu gosto de fazer uma ressalva. Eu tenho amigos que são especialistas em LinkedIn, que eu admiro muito, o Cris Santos, a Fernanda Nascimento, que são pessoas nível máximo em LinkedIn, mas eu gosto muito e assim, tem algumas funcionalidades que eu conheço a mais, algumas coisas que eu gosto muito de ensinar. E hoje a gente está aqui para discutir sobre desenvolvimento profissional, desenvolvimento contínuo e vida para Lucas. E aí, para começar essa conversa, o desenvolvimento, eu acredito que desenvolvimento é aprendizagem, né? Sim. Desenvolvimento é aprendizagem. E a aprendizagem ela tem que ser muito bem interpretada como algo diferente de educação. Na educação, o ator principal é o educador. Uhum. Na aprendizagem, o ator principal é o aprendiz. Então, eu gosto muito de trabalhar com esse conceito. Eu venho aprendendo muito com o Eduardo Carmelo sobre gestão da singularidade, sobre olhar a personalidade de forma personalizada para cada uma das pessoas. Uhum. E é esse que é o papel da aprendizagem hoje. E a gente vai conversar aqui hoje um pouco sobre o desenvolvimento, como desenvolvimento da minha equipe, que é uma coisa que hoje eu faço. Se a gente for olhar para o primeiro pipeline de liderança, que é um conceito do Rancharan, é quando eu deixo de ser líder de mim e passo a ser líder dos outros, a gente tem um impacto muito grande. Sem dúvida. E como que eu influencio a aprendizagem dessas pessoas, como que eu conduzo isso. A gente tem uma experiência,
passei junto com o Lucas lá no Grupo Jato, foi uma experiência espetacular, onde eu aprendi muito, onde eu conheci Vicente Falcone, que hoje para mim é uma das minhas principais referências, e onde eu aprendi sobre aprendizagem. E aí eu venho desenvolvendo isso ao longo da minha carreira, hoje em outra instituição. Sim. Uma coisa que é bem interessante, Lucas, é para a gente olhar quando que eu aprendo? Em que momento que eu aprendo? Quando aumenta a complexidade. Perfeito. Esse é um ponto interessante. Eu gosto muito, a gente vive um momento hoje, e acho que isso é legal da gente conversar também, que a aprendizagem, até a gente veio discutindo isso no WhatsApp esses dias, ela não pode ser imposta como algo necessário para esse momento, porque teve gente que travou. E tá tudo bem, a gente tem muito medo nesse momento. A gente tem gente com medo de perder o emprego, que é o menor medo, e a gente tem pessoas com medo de perder a vida. É o maior medo. Então é normal a gente travar. Eu mesmo estava travado, de março até final de maio, eu fiquei travado. Caraca! Não travado de trabalho. Sim, não. Mas travado de aprendizagem. Travado de aprendizagem. Conseguiu isso, ainda mais você. Como é que você conseguiu isso daí? Ainda mais você que está sempre se desenvolvendo, buscando, aprendendo. Como é que você conseguiu fazer esse feito aí? De ficar travado? Porque, cara, eu não consigo te imaginar travado, sei lá. Não foi travado 100%, não foi travado 100%, mas eu não estava conseguindo, se você olhar meu LinkedIn, eu não estava atualizando muito, eu não estava compartilhando conteúdo, eu estava entendendo que meu conteúdo não era tão interessante para aquele momento. Era um momento muito tenso para a gente, eu estou dentro de ambiente hospitalar, e é um momento de muito medo, marcou muito, que me fez soltar um pouco, que é nosso único caminho nessa pandemia. Travou? Tinha travado. O nosso único KPI nessa pandemia é sair vivo. O Richard chegou aí também. Boa noite, Richard. Parceiro também. A Ana também. Uma galera fantástica. Levi, amigo meu. Então, isso fez com que... Tá travando, gente? Como que tá? Coloca aí nos comentários pra gente. Tá travando? Tá legal? Vamos lá, pessoal, dá um feedback pra gente aí, pra gente também saber como é que tá o som também, se tá tudo certo. Por enquanto tá normal, Ked, tá ok. Toda a internet nessa pandemia tá travando, isso é normal. Live sem travar não vai acontecer. Pois isso é normal, acostumado. Então, e aí a gente eu comecei, até o final de maio eu tava travado. Aprendi, tava buscando algumas coisas, mas era muito pouco. Tava compartilhando pouco. Aí, Levi, obrigado pelo feedback. Valeu, pessoal. A Angela também. Será que é o meu que tá travando? Acho que não. Não, é oscilação mesmo, Ked, é natural. E o áudio tá seguindo, o Luiz deu um feedback pra gente aí, ó. Perfeito. E aí, acho que foi um período que eu passei, de março até maio, eu entendia que meu conteúdo ele não era relevante, eu não poderia gerar muita aprendizagem. E aí, aos poucos, eu fui entendendo, fui me acalmando. Isso foi muito importante. E tá tudo bem a gente ficar sem aprender num período de tanto medo. Não tem problema. Ô Ked, eu fazendo um gancho aí no que você está falando, esse é um dos pontos que eu quero abordar também, porque o que acontece é o seguinte, nós, principalmente eu vou falar, tanto eu quanto você e tantos outros que tem aqui hoje nessa sala, que sempre estão em contínuo desenvolvimento. E chega um determinado momento em que a gente se cobra, se fica ali, sei lá, 15 dias, um mês, 2 meses sem ler um livro ou sem compartilhar algo, parece que é o fim do mundo. E eu gostei dessa sua colocação, que, pessoal, é natural. Isso daí faz parte, né, do processo de aprendizagem, né, Ked? Porque você não está deixando de aprender. Talvez você esteja aprendendo algo de uma outra forma,
talvez desenvolvendo um comportamento, aprendendo a se respeitar, respeitar o seu momento, a respeitar que tá tudo bem, né? Você também ficar por um tempo em off, né? Nosso único KPI nessa pandemia é sair vivo, nossos familiares com saúde. Perfeito. Essa conversa sobre desenvolvimento é para a gente pensar ao longo da vida mesmo. Não Sim. só no período de pandemia, é para a gente pensar e refletir ao longo da vida. Tô vendo aqui, entrou mais amigos meus aqui, o Richard, que é amigo nosso, o Seron, um abraço pro Seron, o Roger, que é médico, que está na linha de frente. Poxa, bem legal. representando bem. Roger. Obrigado, Roger. Obrigado, pessoal. E aí, isso mexeu um pouco comigo, mas aos poucos eu passei esse momento de medo, de principal medo, e de falar, não, meu conteúdo pode ajudar. Meu conteúdo pode ajudar. Eu voltei a contribuir com o conteúdo, voltei a me movimentar um pouco mais. Isso me fez bem também, faz parte do momento. E aí, quando a gente... Pode falar, Pedro. É porque é o seguinte, o que acontece? Olha o Luiz Otávio prestigiando a gente aí também. Boa noite, Luiz. Inclusive, quando você fala sobre isso daí, o que acontece? Eu estava até vendo, que nem nós estamos falando essa questão do desenvolvimento contínuo, não somente pensando nesse momento da pandemia, e sim olhando para um horizonte um pouco maior. Até mesmo porque um ponto, Ked, que me chamou a atenção, boa noite, Lili, foi a situação de que, em alguns artigos que eu li, com algumas pessoas que eu conversei, eu fiquei preocupado que algumas pessoas resistentes ao novo modelo, por exemplo, de estudo, né, como, por exemplo, o EAD, que eu digo novo porque agora intensificou, agora saiu do papel e está tendo que fazer. Tinha muita gente desistindo, sabe, trancando faculdade, trancando cursos, realmente estacionando. E aí, foi quando eu estava lendo, né, estava até estudando para falar um pouquinho sobre isso daí. Boa noite, Nath. E aqui, segundo o Thomas Frey, ele fala que até 2030, né, 2 bilhões de emprego pode desaparecer. Então, é um ponto que eu fiquei, poxa, mas nós estamos falando de desenvolvimento, nós estamos falando de uma vida profissional. E aí você se depara com uma situação dessa de desemprego, enfim, caramba, né? Como aceitar? E aí eu falei, poxa, então chega num momento muito oportuno, o Ked, esse bate-papo, e aí eu fiquei bem ansioso porque eu sei do quanto que você tem para contribuir com a gente, sabe? As dicas que você tem para trazer para a gente, e de uma forma geral, sabe? Voltar de fato a contribuir com esse melhor, com esse conteúdo rico que você tem. E que eu falo, tá, pessoal? Eu tava sentindo falta. Porque esse cara aí, ele publica, ele faz artigo, ele fala sobre o Vicente Falcone, ele recomenda livros. Então, poxa, olha isso, né? Então, cara, sim. muito, muito grato por você ter voltado aí, meu. E é importantíssimo isso, né? Eu que agradeço pela força. Para o nosso desenvolvimento contínuo. A gente vive um momento muito diferente. A gente tem a gestão da rotina, que é uma coisa. A gestão de projeto, que é outra. São metodologias diferentes, literaturas diferentes, para alcançar objetivos estratégicos das empresas. E a gente está com outro modelo agora acontecendo, que é o gerenciamento de risco. Não só é o gerenciamento de crise, não só de risco, perdão, é o de crise. Então, a rotina, projeto, que é a inovação, e o gerenciamento de crise, que é o momento que a gente vive. A metodologia é totalmente diferente do que a gente está habituado no dia a dia. Então, as empresas hoje, elas têm que tratar do medo das pessoas de perder o emprego, elas têm que tratar do medo das pessoas de perder a vida, têm que se preparar para a retomada. Isso é uma coisa que o Pedro Mandelli, que é um cara que eu sou muito fã, fala, as empresas têm que preparar para a retomada, para dividir o momento ruim do momento bom. Tem que comemorar. Na hora que acabar isso, faz uma festa na empresa. Exatamente. Aquilo ficou para trás. Pedro Mandelli, que é, para mim, uma das principais referências em liderança no Brasil, ele fala isso. E aí, eu fiquei um pouco travado, mas a aprendizagem é contínua. E o que eu falo, aprendizagem é uma coisa que a gente tem que ser diária. A gente não vai ter grandes saltos na aprendizagem. Não é?
O Carol tá falando, é Exatamente. uma mudança constante, é todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. Não adianta eu querer esperar e deixar um mês só para aprendizagem. Tem que ser um pouquinho cada dia. Eu, todo dia, estou fazendo uma pós hoje, estou buscando novos conhecimentos. Uhum. O Pedro Mandelli é show, Levi, é um cara que eu sou fã. Troquei e-mail com ele esses dias por conta de um projeto que eu tô, é um cara espetacular. E a gente tá lendo um livro dele, que é Liderando para Alta Performance. Show. E assim, até perdi o raciocínio na hora que eu levei, é um cara que eu admiro muito também. Bacana. E pode falar, Você Lucas, estava perdão. comentando sobre essa questão do aprendizado diário, né? Que aí eu trago também para essa questão. Eu até venho falando nos outros bate-papos que eu fiz e em alguns você estava presente, sobre os rituais, né? Sobre o hábito. Tem que ser um hábito, né? Tem que ser o ritual que vai virando um hábito, que isso daí vai ser um pouquinho por dia. Não precisa você despejar um caminhão em cima, né? Quem foi aluno meu, Lucas, sabe que tem uma frase que eu levo para toda a aula. Uhum. Ritual dá ritmo ao trabalho. Olha Sem isso. ritual as coisas não acontecem. Das coisas que eu vou falar, poucas coisas eu tirei da minha cabeça. A maioria Uhum. vem do Pedro Mandelli, do Eduardo Carmelo, do Paulo Vieira, que é o autor da estreia do Líder. Uhum. Então, assim, o ritual dá ritmo ao trabalho. Então, todo dia, antes de ir embora do trabalho, eu Uhum. encho uma garrafinha d'água para o dia seguinte e listo as minhas atividades do dia seguinte. Eu organizo meu dia. Todo dia antes de ir Perfeito. embora. Eu tenho que ter ritual. E a aprendizagem tem que estar na agenda. Aprendizagem é todo dia. Ah, então são 5 dias? Não, são 7 dias. Todo dia é sábado e domingo também, tem que estar na agenda. É uma coisa que o pessoal até confunde, né, Ked? O pessoal fala assim, ah, a semana começa na segunda. Não, a semana começa no Sim, domingo, né? Então, o pessoal, ah, eu vou fazer de segunda a sexta, então de segunda a sexta eu vou sentar, eu vou fazer um curso, eu vou ler. Sábado e domingo não, sábado e domingo é folga. Capaz, são todos os dias. Cara, o desenvolvimento, por isso que já fala, né? Nós decidimos esse tema porque realmente ele é intrigante. Desenvolvimento contínuo. Gente, não pode parar, não dá. Eu não lembro dá. que quando eu estava na faculdade, Kelly, o coordenador do curso disse assim: pessoal, se vocês ficarem 6 meses sem fazer qualquer tipo de curso, vocês estão desatualizados. Cara, eu fico me perguntando hoje, né? Quando nós estamos falando de empresas exponenciais, de liderança exponencial, nós estamos falando de uma situação totalmente do mundo VUCA, né? Que nem o pessoal fala. Oi, Débora, boa noite. O pessoal fala muito do mundo VUCA. E eu falo assim, caraca, tem gente que ainda está esperando, né? Poxa, Não vai. assusta. E transfere o aprendizado, a responsabilidade do aprendizado para a empresa. Isso é muito complicado. O aprendizado é nosso, a gente leva. A Patrícia aqui, ó, acabou de entrar, falou, Uhum. ok. A Patrícia foi uma pessoa que me fez chorar na semana passada. Ela me deu uma caixa de bombom. Poxa, eu vi Tô essa até... caixa aí, hein? E ela me falou uma coisa que ela falou assim, ó, o bombom representa além do arroz e feijão. Aham. O que você faz com a gente com conhecimento é matar nossa fome. E não é fome de arroz e feijão. Vai além, é o Caraca! chocolate. E ela falou isso chorando. E eu chorei já. Virou. Imagina. Olha isso que Eu, gostoso, cara. Gostei e disso, viu? é uma pessoa que está fazendo transformação na Santa Casa. Assumiu a nossa CPR, que é a Central de Processamento de Roupas, e está mudando tudo Olha lá dentro isso. desse setor. Parabéns. Parabéns. A Fruto de Paty tá muito aí, ó. trabalho. Patrícia Mota. Paty, orgulho de você estar aqui prestigiando a gente. Poxa, E é isso, bacana. Lucas. Aprendizado tem que estar na nossa agenda, tem que estar no Uhum. dia a dia. É degrau, a gente não vai tirar o atraso. Eu falo que eu aprendi a estudar depois que eu terminei a faculdade. Muito triste para mim isso, mas que bom que eu aprendi. Todo dia Perfeito. hoje eu sento, estudo alguma coisa, busco. O Conrado Schocklauer, que é um cara excepcional sobre aprendizagem, ele fala: para ter uma vida saudável é meia hora de atividade física, para ter uma vida próspera é meia hora de aprendizado. Olha isso. Cara, Todos os dias. Todos é os dias. diário. O Ked, e você fazendo mais um adendo a isso aí, né? Eu vou até pegar um exemplo do dia de hoje. Eu também estou
Bom, o pessoal que me conhece aí sabe, você também, eu não paro, né? Até a Rê, que está aí da Crescimento, ela fala, Lucas, meu, aí o que acontece? Você não para, né? Não paro, gosto, sou feliz com isso, me sinto bem, enfim. E aí hoje eu estou fazendo também gestão estratégica de pessoas, né? Então eu estou fazendo esse MBA. E eu coloquei lá no grupo nosso, eu fiz um desafio. Falei assim, pessoal, quem quer participar do desafio comigo de ler um livro por mês? Né? Aí, lógico, algumas pessoas aceitaram, enfim, tá super legal. E aí quando hoje eu postei que eu terminei o segundo livro, até fiz uma dica dele de manhã aí, né? Quando eu postei que eu terminei esse livro aqui, uma amiga colocou assim, cara, mas tô vindo para ler, você não trabalha não? Aí eu até brinquei, né? Falei assim, alta performance, ou seja, o que você falou de agenda, e eu assino embaixo, é isso, né? É você colocar na sua agenda, é você se planejar, é você se organizar, para que você realmente, no momento em que você estiver passando por essa fase da aprendizagem, realmente você esteja onde os seus pés estão. É ou não é, Kézia? Exato, exato, tem que estar no momento. Principalmente pode absorver mais coisas, né? E o Conrado, que fala sobre aprendizagem, ele se considera um presentista. Acho isso muito, muito legal, que está falando exatamente disso que você falou. Ele fala que a fonte de aprendizagem são 4. Que é conteúdo, experiências, gente e rede. O que é rede? Novos conteúdos, novas experiências, novas pessoas. São 4 fontes de aprendizagem. E aprendizagem, ele tem uma fala que eu acho pesada, meio... Ele fala assim, eu odeio certificado. Poxa! Caraca! Eu odeio certificado. E ele fala isso com uma naturalidade, porque ele fala que aprendizado é explicitação do conhecimento por meio de uma performance melhorada. Isso eu tenho gravado na minha cabeça, porque é a melhor definição de aprendizagem que eu tenho. Então, assim, o certificado não prova que você sabe resolver um problema. O certificado é um papel. Papel tudo aceita. Agora, se você sabe resolver um problema, é a explicitação daquele conhecimento. Aprendizado é a explicitação do conhecimento por meio de uma performance melhorada. E isso é desenvolvimento. Aprendizado é desenvolvimento. Olha só que fantástico. Cara, perfeita a sua colocação. E aí eu faço um complemento, só dar uma boa noite aqui para minha amiga Michele, que está prestigiando aí também. Cara, na verdade, deixa eu só fazer mais um parênteses. Pessoal, sintam-se todos aí, nosso boa noite, porque realmente, às vezes, no meio do bate-papo aqui, não tem como nós falarmos nome a nome, mas sintam-se todos abraçados virtualmente, né, Fed? Já que não podemos estar junto. E eu falo assim para você, essa questão, eu gosto muito de falar do exemplo, né? Então, quando você fala essa questão do certificado, eu também concordo. Porque, meu certificado, você pega lá, até brincando um pouquinho aí, a questão de um assunto que, nossa, é polêmico, né? E nós já falamos sobre isso daí. A própria live e também o próprio coach, né? E eu gosto muito de falar sobre essa questão do certificado, porque realmente tem pessoas que pegam lá, senta na frente de um computador, sei lá, um curso que seja de não sei quantas horas, faz em questão de minutos ali, vai clicando, né? E emite um certificado. E aí no dia a dia, a hora que ela vai exercer, cadê? Né? Como que ela transfere um aprendizado que ela não teve? Então, começa a ter pessoas despreparadas, equipes despreparadas, enfim, começa a virar uma bola de neve, onde o que acontece? Pessoas, de repente, são pré-julgadas, pré-rotuladas como incapazes de fazer algo. Por quê? Porque, de repente, não teve a oportunidade de ter uma aprendizagem, né? Um processo de aprendizagem de forma correta. E a aprendizagem está muito ligada a desafios. Perfeito. Então, assim, se a pessoa faz um curso que é muito fora da realidade dela, ela vai aprender alguma coisa? Pode ser que sim, mas está muito fora. Agora, se ela tem um desafio,
O Joel Dutra fala muito isso, que é o outro. Gente, tem curso do Joel Dutra na Veduca por R$ 119, por R$ 120, que é o professor da FIA, professor da USP. Ele fala que a gente tem um conjunto de capacidades, tá aqui, e os desafios, que tá aqui. O crescimento, ele tem que ser numa linha, não pode ser, a gente não pode desenvolver muitos desafios, porque senão vai gerar ansiedade, dar medo, e a pessoa vai ficar perplexa, vai ficar parada, e a gente não pode desenvolver muito. Se você está muito mais preparado do que sua função exige, vai ter um aborrecimento, vai ter uma frustração, vai ter uma ansiedade. Se você não tem desafio, então tem que ser equilibrado essas colunas. Conjunto de capacidade e os desafios. Porque é assim que a gente vai se desenvolvendo. A gente vai buscando melhoria. Então por isso que eu gosto muito. A rotina ela tem que estar bem organizada. A gestão da rotina tem que ser bem feita para os projetos puxarem a aprendizagem. Que projeto é inovação. Exatamente. Projeto é o que traz o novo. Exatamente. O Ked, e na sua opinião, com relação a essa questão do desenvolvimento, nós temos aí um grande desafio que, pelo menos, eu tenho identificado dentro das minhas pesquisas, meus estudos, com relação à cultura organizacional, né? Sim. Então, qual que é a sua opinião com relação a essa questão da cultura organizacional? Eu sei bem que, como você até mencionou a questão do Vicente Falcone, né? Então, nós temos empresas com uma cultura muito enraizada, de repente uma cultura que, sabe, retrógrada, né, cara, que assim, bem complexa e com um público, com um perfil de colaboradores exponenciais, buscando, né, querendo mais. E o Vicente Falcone ele fala que para você mudar uma cultura de uma empresa leva no mínimo 5 anos. 5 anos. Ah lá. E, ó, tá vendo? Eu também dou uma olhadinha nele. Sou fã do Falcone, cara. Bom, não tem nem muito o que falar. E na sua opinião, então, como você enxerga essa questão do desenvolvimento contínuo, né, dessa vida profissional dentro de uma organização que tem uma cultura organizacional enraizada, mas assim, eu não vou dizer... vamos usar um termo popular, ultrapassado. Como que você enxerga esse desafio? Para mim, a gente teve um gênio na administração no mundo que foi Peter Drucker. Perfeito. A cultura devora a estratégia no café da manhã. Caraca. A cultura devora a estratégia no café da manhã. Se essa cultura ela não for fomentada top-down, de cima para baixo, essa nova cultura, ela não vai funcionar. Você vai ficar dando um murro em ponta de faca. E as pessoas vão se preparar e vão buscar algo melhor. As pessoas vão se preparar e vão para outro lugar. Porque se você aumenta muito o conjunto de capacidade, que é o que o Joel Dutra coloca, e os desafios estão limitados, a cultura está limitando os desafios, você não vai ficar ali, meu amigo. Se você ficar, você vai ficar entristecido. Exatamente. E olha só, eu gostei também do que o João Martins, ali, um amigão, colocou, né, que muitos desafios eles trazem ali iniciativas, mas poucas acabativas, né? E isso daí eu vejo como também um desafio dentro desse tema que a gente está falando, porque muitas pessoas, Ked, eu tenho buscado contribuir também com relação a isso. As pessoas elas estão realmente, não só nesse momento, mas de uma forma geral, elas estão perdidas no que diz respeito, poxa, o que eu quero fazer, né? Qual, por exemplo, numa definição de carreira, numa definição de curso, qual o melhor curso, né? Eu conversava com uma amiga essa semana, ela tá terminando medicina, e ela falava assim, cara, mas eu estou em dúvida do que fazer. E aí, lógico, dentro de uma conversa, dentro de vários momentos ali de bate-papo, você consegue orientar e trazer para perto, né? Só que aí você percebe que tem muita situação que algumas pessoas, por não ter, lógico, conhecimento, elas travam. E aí elas começam a buscar, né? Ou para mesmo. E aí eu pego e falo assim, poxa, no mundo como nós estamos, né, e como vai ser, pelo menos as perspectivas um pouco à frente,
Cara, se você não tiver os princípios básicos do desenvolvimento e se você não tiver o entendimento do seu propósito, por qual motivo você faz o que você faz, cara, eu fico pensando como vai ser para que essas pessoas possam encarar um processo de desenvolvimento, manter a sua vida profissional saudável e absorver inúmeros processos de aprendizagem que tem. Então é um ponto, sabe, que tem me chamado a atenção. Só para a gente ir para essa questão do desenvolvimento, Uhum, não questão do desenvolvimento, mas para essa questão de acabativa, de ter o objetivo, eu uhum, queria só, para terminar o por assunto de favor. cultura, Uhum, tem uma questão que eu gosto muito, que eu ouvi ano passado, ano retrasado, de um consultor, não me lembro quem era. Ele falava que a cultura de uma empresa se dá do jeito que a gente reconhece as pessoas dentro dessa empresa. Se a gente reconhece por alta performance, a cultura vai mudando para alta performance. E aí tem um conceito que é de um professor mineiro, que ele chama Paulo, tentando lembrar o nome dele agora. Não vou lembrar, depois eu procuro, uhum, o pessoal procura. Chama sincronismo organizacional. A gente tem que estar em sincronia todos os pontos, que é o planejamento, para definir uhum. uma cultura, os processos, as pessoas e os projetos. Segundo o estudo desse professor mineiro, que foi inclusive levado para fora, grande parte da estratégia não é executada por conta dessa não sincronia. Não acontece essa sincronia entre planejamento, processos, pessoas e projetos. Então, aí a gente já vê porque não tem ritual. Não tem um ritual de acompanhamento. Você conhece o PDCA, você conhece o OKR, não segue o ritual. E quando não Uhum. segue o ritual, não tem ritmo. E se não tem, o ritmo não alcança a estratégia. É, é, uma, Exatamente. é uma coisa que eu gosto muito de. Tem que estar alinhado essas coisas. Para Uhum. entrar no campo do objetivo, do estudar, que curso fazer, sincronismo, levei sincronismo organizacional. Boa. Uma, uma, uma questão é uma reflexão. Eu vou ler esse livro. A gente se preocupa Uhum. muito com o volume. A gente tem que se preocupar menos com o volume. Eu já li 12 livros por ano. É uma coisa que eu acho legal, a gente ganha conhecimento. Mas às vezes a gente vai ler uns 3, 4 livros por ano, 5 livros por ano. Só que são livros que têm a ver com os nossos objetivos. Então, eu vou Perfeito. ler esse livro, porque aí a gente não vai conseguir acabar algo que não é interessante pra gente. Então, assim, Exatamente. a primeira coisa, eu vou ler um livro. Esses dias eu estava exaurido, peguei um livro do Gabriel Garcia Marques e li em um dia. Um pequenininho que fala sobre o náufrago. Não era Uhum. técnico, eu estava cansado de coisa técnica. Então eu li e foi uma delícia, porque ele passa 10 dias num mar e sobreviveu. É uma história. Mas o livro ele tem que estar alinhado com o nosso objetivo. Não adianta eu começar a ler porque um amigo indicou e que é legal, mas eu não tenho um objetivo definido para aquilo. Então, primeira coisa que eu faço quando eu vou ler um livro, eu pego ele, o que eu quero aprender? Qual que é o meu objetivo com esse livro? Oi, Carol! Carol, minha prima, professora fantástica também. Carol Doma. Boa noite, Qual que é o meu Carol. objetivo? Qual que é o meu objetivo desse livro? O que eu quero tirar? Qual que é o aprendizado que eu quero levar para a prática? Uhum. Eu tinha um planejamento de leitura esse ano que eu fugiu completamente. Eu já li 6 livros sobre competência. Que eu tive que focar, que é um assunto que é muito complexo, e eu li 6 livros sobre competência. Assim. Qual que é o meu objetivo? O que eu quero levar para a prática? Mesma coisa com treinamento. O que eu quero levar para a prática? Que gestor, o Lucas, que conversa com o funcionário, fala assim, ó, o que você aprendeu nesse treinamento que você foi? Como que a gente pode colocar isso em prática? É essa a reflexão que a gente tem que fazer. Então, o primeiro ponto, eu olho o livro e falo o que eu quero aprender. Defino o que eu quero aprender com aquele livro. Dou uma olhada geral no livro, só folheando mesmo. E aí, a partir daí, eu começo minha leitura. Mas com o objetivo definido que eu vou aprender. E tem um professor de qualidade, ele fala Uhum. sobre repertório é tudo, né, Carol? A Carol fala que ela me puxa. Ele fala sobre qualidade. Uhum.
Eu não lembro como que é o nome dele agora também, mas eu passo todos os nomes, me perguntem depois, que às vezes vem referência e a gente vai tentar buscar e não encontra. Mas Depois, de qualquer coisa, você pega, me passa as referências que você queira que coloque, porque essa live, além dela ficar no IGTV, também eu vou subir ela pro canal do YouTube da minha página, que é a Realize Coach. E aí eu deixo lá nos comentários, lá na descrição, e aí o pessoal, a hora que acessar lá, também tem essas informações, então fica tranquilo. ele faz ISO no Brasil. E ele fala que antes da competência, a gente tem que ter coragem, a gente tem que ter vontade, a gente tem que ter disciplina, a gente tem que ter cordialidade, a gente tem que ter humildade. Uhum. Isso, gente, postura, cordialidade, isso não é competência, isso é o mínimo. Eu falo sempre, eu vou para uma reunião, eu estou o tempo inteiro sendo observado. Sem Que não é dúvida. pelo meu gestor, é pelo meu colega, que amanhã ou depois está em outra empresa. E vai. Então, assim, a gente tem que ter postura, a gente tem que ter cordialidade, a gente tem que ter respeito. Ele fala, antes da competência, pensa nisso, pensa na coragem, na iniciativa, na disciplina. Isso é ponto básico, é ponto zero. Cortou, Lucas. Cortou um pouquinho. Eu estava até, na verdade, eu ia fazer um adendo aqui quando você falou essa questão do objetivo, exatamente isso. Quando eu pego o livro, cara, é incrível, eu faço exatamente isso. Eu dou aquela folheada, porque às vezes eu tenho vários livros, né? Então eu falo assim, poxa, eu olho isso daqui e falo, vou ler. Não, aí eu dou uma folheada em alguns, aí falo, não, peraí, meu objetivo para ler vai ser esse, porque eu vou aplicar de tal forma, o momento pede isso. E aí tem até, eu estava lendo hoje sobre, já ouviu falar de uma metodologia que chama PTM, Não, Propósito Transformador Massivo. Olha nunca isso, ouvi. fantástico. Então, eles falam o seguinte, né, dentro da exponencialidade, tem que ter um propósito. Esse propósito, né, ou seja, o objetivo, ele tem que ser transformador, afinal de contas, que o pessoal tem contribuído aí, tem que ser colocado em prática, caso contrário, de que serve? Só para falar que leu? Porque, infelizmente, tem isso, né? E ele tem que ser massivo, ou seja, você tem que trabalhar em cima daquilo, que nem você comentou. Poxa, eu li 6 livros sobre competência porque é um tema muito complexo. Cara, olha isso. Então você tinha um propósito, certo? Que ele vai trazer para uma transformação dentro daquilo que você está buscando e está sendo massivo. Então, a probabilidade de que você faça isso com excelência, né, de colocar ele em prática e de trazer para dentro, não só da organização, mas principalmente para você, porque é o seu desenvolvimento. Né? E que nem você falou, as pessoas estão te olhando, mas é o seu desenvolvimento. Você é Exato. responsável por isso. Né? Mas eu vejo muito aquela questão assim, mas eu vou nessa reunião, então não importa, porque não tem muita gente importante lá. E senta de qualquer jeito, tem uma postura inadequada. Gente, amanhã depois seu colega, você fica desempregado, seu colega vai estar em outra empresa. Ele vai lembrar da sua postura, ele vai lembrar do seu legado, que o Vini está aí, um publicitário que eu gosto muito, meu padrinho de casamento. Show. Ei, Vini. E a gente, falando de disciplina, a gente é um país muito indisciplinado, né? Ainda. Exatamente. O oriental ele é muito mais disciplinado que nós. Então, tem inúmeras questões nisso. A gente vive num país onde todo mundo tá indo para um caminho de retomada, e o Brasil, por falta de disciplina, a gente não está nesse caminho ainda. As pessoas não têm o cuidado. Foi do Lucas? Deu uma travada aí, mas já estamos de volta. Então a gente pode falar. Só um parênteses aqui, o Levi está comentando aqui, eu até achei legal aproveitar esse momento e ele coloca, né, dúvida, já que nós estamos falando de leitura, né, o que nós achamos da leitura dinâmica, né? Ele comenta que só conhece o termo, mas Eu
Pode falar, por favor. Pode falar. Eu particularmente não gosto. Para mim, leitura é um prazer. A gente não deve ler rápido, não deve. Eu falo, começa, já que se você não tem a familiaridade com leitura, começa com algo gostoso. Começa com Rubem Alves. Rubem Alves ele tem uma forma de analogia que é fantástica. Ele fala que as casas são como as pessoas, as casas mais antigas são como as pessoas. Num dos livros dele. A cozinha fica no fundo. E só entra na cozinha e passa por aquele corredor quem tem intimidade. É como se fosse o nosso coração. Então só entra no nosso coração quem tem intimidade. E aí a cozinha é aquele lugar quentinho, onde tem o fogão a lenha. Então eu particularmente não gosto de leitura dinâmica, de técnicas. Acho que a gente tem que melhorar o hábito de leitura, mas técnicas para hackear a leitura me parece algo muito... Como que eu posso dizer? É algo que quer acelerar muito, e acho que a gente tem que viver as coisas. Fica automático, né, Kevin? Tem que curtir. Exatamente, porque essa questão, é que nem você falou, a leitura, Levi, pelo menos também na minha opinião, compartilhando, é que nem o Kevin falou, tem que ser algo prazeroso. Você tem que fazer porque você gosta. E não porque é modismo, porque é legal, é bonitinho, falar, nossa, eu leio livro. Não, tem que ser realmente um livro prazeroso, seja ele técnico, seja, sei lá, romance, qualquer que seja. Eu também não sou adepto a essa questão da leitura dinâmica e nunca busquei também aprender. Eu acho que isso daí seria interessante, de repente, para uma pessoa que é um pesquisador, que, né, precisa ter ali uma leitura mais realmente dinâmica, né, algo mais acelerado. Mas, pelo menos, eu particularmente acho que também não me adapto. Não. Eu acho que é uma coisa prazerosa, uma coisa de curtir. Eu já tive um momento que eu queria ler mais rápido, mas aí eu fui entendendo que não, esse não é o caminho. A gente tem que viver as coisas, tem que estar presente, tem que ser. E o Rubem Alves fala exatamente isso. Ele fala assim, a leitura tem que ser como uma coisa gostosa, como beijar a pessoa que você ama. Perfeito. A leitura não pode ser algo chato, tem que ser algo gostoso. E para mim, leitura é isso. Autoconhecimento é importante, conhecer que te prende atenção de maneira natural. Atenção é uma das coisas que eu tinha trazido para a gente discutir, Lucas. Legal. Que eu acho que a gente tem quanto tempo? Só para eu me organizar. Nós temos aí mais uns 8 minutos. Perfeito. 8 a 10 minutinhos. Perfeito, Levi. O Levi é um cara fantástico. E quando a gente fala de atenção, quando a gente fala de multitarefa, que é uma coisa que publicitário adora, as mulheres geralmente falam, né? Mulher é multitarefa. Não, a gente não é multitarefa. Independente se é homem, se é mulher, a gente não é multitarefa. Eu tive uma vivência muito ao longo da minha vida com muitos psicólogos. Então, minha vida inteira eu trabalhei com psicólogo. Desde o meu terceiro emprego, foi rodeado de psicólogo, neuropsicólogo. Eu sou apaixonado por psicologia. É uma área que eu não sei se talvez ainda estude. E tem uma coisa em neuropsicologia que fala que para a gente fazer uma atividade, a gente precisa de duas coisas. É a atenção, que é a capacidade de colocar energia numa tarefa. Exato. E a outra... Não, tá ok aqui, então... E aí, um pesquisador que é o Altair, um PhD brasileiro que é fantástico, ele fala, quando a gente tenta fazer duas coisas ao mesmo tempo, é como se a gente tentasse pegar a nossa atenção e dividir ela em duas, ela não divide. A gente vai gastar mais energia, a gente vai ficar mais... E é como se a gente andasse ora numa estrada de terra, ora numa estrada asfaltada. E fazer uma viagem assim não é fácil, invertendo as estradas. Então a gente fazer uma coisa de cada vez. Exatamente. Até mesmo eu estava vendo essa questão de ser multitarefa, né? Cara, você acaba se tornando tão improdutivo no final. Vamos olhar para um dia, né? Quando você está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, cara, qual que é a sua produtividade? Né? Será que você entregou com a sua melhor qualidade? Então, realmente, essa questão de canalizar, né, a energia para aquilo que você está fazendo
é fundamental dentro do processo. Então, eu acredito muito. E isso muito se fala nas empresas, né, Ked? Você tem que ser um profissional multidisciplinar, um profissional além da disciplina, multitarefas, enfim. Cara, eu acho que, sei lá, talvez é um conceito que, sei lá, uns anos atrás, era bem isso. Agora, hoje, poxa, não rola mais. Principalmente com esse conhecimento que nós temos. Cortou. Tô aqui. Cortou. Ah, tá. E eu digo que é uma situação, essa questão, esse pensamento de multitarefa já está ultrapassado. Então, Já. hoje já não dá mais. Não dá mais. Tem que ter Não dá. foco. Foco para que você tenha produtividade e melhore os seus resultados. Isso é fato. Perfeito. Foco, e uma coisa que é muito importante, ô Uhum. Lucas, é a humildade de aprender, de sentar na cadeira de aluno. Cara, Perfeito. isso é uma das coisas mais bonitas que existe. Hoje eu trabalho, não é puxando o saco não, mas o meu gestor, cara, é o melhor gestor que eu já vi trabalhar, mas ele tem uma coisa que é muito bonita, humildade de sentar na cadeira de aluno. Ele já foi em treinamento que eu dei, ele é doutor pela USP, é o Márcio Mielo, um abraço se ele estiver vendo, depois um Uhum. abraço, Márcio, é uma pessoa fantástica. Tem doutorado, além do doutorado ele está fazendo uma especialização, senta na cadeira de aluno sempre que possível. A gente tem uma coisa aqui não sei se é no Brasil, não sei se é no interior, de que o gestor, ele não pode aprender, ele já chegou no nível máximo. E o cara que tem a humildade de aprender, de sentar na cadeira de aluno, é um diferencial competitivo para a vida. Exatamente. É humildade, é humildade. Exatamente. O Ked, falando sobre esse tema aí, pegando um gancho dessa questão de humildade, eu comentei isso hoje com um amigo. Eu não vou citar o nome da pessoa que fez isso aqui, até mesmo porque é uma pessoa muito conhecida, até por muitos que estão aqui nos assistindo aqui. Foi diretor de empresa, tem um know-how muito grande, tem contatos, enfim. E quando foi esses dias, ele me ligou. E ele falou, viu, Lucas, eu preciso de uma ajuda. Eu falei, pensei comigo, né? Esse cara precisa de ajuda. Não que ele não precise, mas assim, né? Estranho. Ele falou, você pode, eu vou te mandar um currículo de uma pessoa, tal, assim, 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 e você pode me ajudar a compartilhar para que essa pessoa se recoloque. Pensei comigo, né? Poxa, aí ele pegou e falou assim para mim, porque eu tenho aprendido, olha isso, cara, eu tenho aprendido muito com você nas suas publicações, nos bate-papos que você faz. Aí eu peguei e parei por um instante assim, falei, não. É, Então, essa humildade, ela encanta. Fala a verdade, Kelly. Fala a verdade. para mim, o gestor bom, ele pode até errar, mas ele tem que ser humilde para pedir desculpa e ele tem que ser humilde para aprender. Duas coisas. Eu falo, gente, eu sou um gestor comum, eu erro, eu acerto, mas eu erro tentando acertar. E uma coisa que eu sempre vou fazer é pedir desculpa, que é uma das coisas mais bonitas. Se eu errar, eu vou pedir desculpa. Então isso Exatamente. é uma coisa. E sempre estudar, sempre ler. Uma coisa que eu ouvi uma vez na minha vida é uma pessoa que não busca, uma pessoa que não lê, ela toma decisão baseada em quê? Uma pessoa que não aprende. É Exatamente. perigoso, né, cara? É perigoso uma pessoa que Muito, não aprende, que não muito. estuda. Ela toma decisão baseada em quê? E aí, só pra gente, acho que a gente deve ficar faltando com o tempo. Eu tô preocupado com o tempo, porque tem Tá muito assunto. faltando 5 minutos. Dá tempo de falar ainda. Uma Fala coisa aí, de manda ver. aprendizagem, uma coisa de aprendizagem de equipe. A gente tem, toda equipe tem uma reunião semanal, uma reunião mensal. Uma coisa muito importante, levar um conhecimento novo, levar uma provocação, que seja um texto, que seja... A reunião de equipe, ela é um momento de alinhar informação, ela é um momento de trazer informação nova da empresa, trazer informação nova de mercado, proporcionar conhecimento e discussão. O conceito de andragogia, que é a educação do adulto, ela tem que valorizar, você tem que valorizar o conhecimento que ele tem. Então traz para discussão, ouve o liderado. Faz mais meia hora aí, Lucão. Então, assim,
traz para discussão, traz um texto, traz um vídeo. Uma coisa que a gente tem que conversar é sobre as novas tecnologias de aprendizagem. Hoje, Perfeito. o YouTube é uma ferramenta de aprendizagem. Sabe qual que é o recurso mais utilizado no YouTube? Voltar. Sério? Pô, aprendi mais uma. Que Voltar. show, cara. E eu aprendi isso com o professor Romeu Buzarello, que é uma das minhas grandes inspirações no Brasil também. É um cara que eu admiro. E o voltar dentre as 150 funcionalidades que tem lá, 150 mil, não sei quantas são, ele é uma funcionalidade muito usada porque se você está na sala presencial, você pergunta uma coisa para o professor, ele explica. Você pergunta de novo a mesma coisa, seus colegas já olham feio. Sim. Na terceira vez você não vai perguntar. Exatamente. E vai passar batido. Isso vai passar batido. E aí no YouTube, que o maior conteúdo dele é educacional, o maior conteúdo do YouTube hoje é educacional, o voltar é porque você não tem vergonha. Exato. Esse curso que eu comprei da Veduca, R$119. É um curso excepcional sobre liderança, sobre desenvolvimento. E assim, eu posso voltar quantas vezes eu quiser. A gente tem que aproveitar essas oportunidades. A gente tem que potencializar. E aí a gente olha para novos mercados. Eu participo de um grupo com o Rafael Martins, que é um cara de publicidade, que eu gosto muito de acompanhar marketing, comunicação, porque acho que todo gestor de desenvolvimento de pessoas, todo gestor de RH, ele tem que entender de marketing, minimamente. Ele falou que uma das coisas que o TikTok tem investido no olhar estratégico é para conteúdos de aprendizagem. Porque o TikTok sabe que ele vai ficar exaustivo, ele está chegando num ponto que esse conteúdo de interação, de brincadeirinha vai cansar, e ele tem que se preparar para novos mercados. Perfeito. O TikTok tem que desenvolver recursos de educação. E ele está fazendo isso. Tem um curso, Lili, está perguntando aqui. Tem um curso na Veduca que chama Trilhas em Home Office, que são 2 cursos que está gratuito, que é um sobre... Está dentro desse curso, né? Um sobre gestão de tempo e outro de comunicação. É fantástico, gratuito. Tem um curso que eu indico muito, que é o de inteligência financeira, que está pela Escola Conquer. Boa. São 2 cursos gratuitos que vale muito a pena. Fantástico. Bom, bem que nós falamos, ia passar muito rápido esse bate-papo, nós trocamos uma ideia hoje, né? E pessoal, rapidamente, eu quero só contar um segredo para vocês. Eu e o Ked decidimos fazer esse bate-papo aqui sem nenhum tipo de roteiro, tá? Nós não fizemos absolutamente nada. Falamos assim, vamos deixar fluir? Vamos. Vamos porque a gente sabe daquilo que a gente estava aqui para compartilhar com vocês. Então, nós vamos fazer mais, pode ter certeza. Eu vou trazer esse cara aqui de novo, né? Assim como eu tenho feito com outras pessoas. É uma pessoa fantástica, eu já falei no início. Então, como o tempo realmente está acabando aqui, eu quero mais uma vez agradecer pela presença de vocês, por compartilhar, por contribuir, né, dar feedback, enfim, interagir com a gente. E, Ked, mais uma vez também eu quero te agradecer de verdade pela presença aqui, por compartilhar esse conhecimento fantástico e nos ensinar e fazer com que nós continuamos a aprender. Então, muito obrigado mesmo. Só tem mais 1 minuto? Mais 2? 1 minutinho. Aprendizagem, a educação é uma pedra no lago, vai gerando as ondinhas. E essa onda tem que impactar o máximo de pessoas possível. A aprendizagem tem que estar na agenda. Sempre, todos os dias. Show. Gente, muito obrigado. Foi fantástico. Eu sou fã de vocês. E tamo junto. Com certeza. E, gente, essa live aqui, como eu falei, ela vai ficar salva no IGTV. Eu também vou subir ela lá pro YouTube. Depois eu vou colocar o link. Então eu publico aí também para vocês. Então se inscreve lá no canal. Eu estou sempre colocando um vídeo. O Ked vai estar também lá com a gente em breve. Então, por favor, não deixe de aprender. Por favor, é um pedido meu e do Ked, continua nesse desenvolvimento. Nós precisamos de pessoas com vontade. É ou não é, Ked? Tamo aí. A gente precisa muito. Disciplina, gente. É o que a gente mais precisa. Perfeito. Bom, então vamos finalizando por aqui. Então, mais uma vez agradeço e com certeza nós vamos voltar. Pessoal, uma ótima noite para vocês
E, ó, continue se desenvolvendo, por favor. Muito obrigado, gente. Um abraço. Valeu, pessoal. Valeu, Ked. Até mais. Valeu.